Então, assim, sem fugir muito, sem correr muito do contexto, quando a gente pensa em excêntrico, dentro da nossa área da saúde, a gente pensa em fisioterapia, educação física, ortopedia e voltado principalmente para músculo, contração muscular. Tá? É o que a gente faz o dia inteiro. Na verdade, eu estou contraindo meus músculos de diversas formas o tempo inteiro. E a primeira forma, obviamente, que eu vou falar hoje para vocês é pautado numa contração muscular excêntrica. A gente tem, mecanicamente, duas formas de contrair o músculo, ele de forma dinâmica com movimento ou estática, sem movimento. E o foco de hoje é falar sobre a contração excêntrica, no qual a gente está alongando as fibras musculares sob tensão. Então o músculo está sendo alongado, entretanto está acontecendo tensão dentro desse músculo durante esse alongamento. A gente tem questões associadas a isso, mas depois eu vou falar para vocês. De uma forma geral, o torque de resistência ele é maior do que o torque de força durante a fase excêntrica, tá? Seja ele de forma real, baseado nas forças que vão estar sendo aplicadas, ou de forma controlada, onde eu controlo quanto de força eu vou estar fazendo, permitindo que as fibras musculares se alongam ao longo dessa contração muscular. Entretanto, a gente também tem a fase concêntrica da contração dinâmica, onde eu tenho o movimento invertido, o movimento positivo, onde a fase excêntrica poderia ser o negativo. E aí eu tenho encurtamento das fibras musculares, o torque de força ele é maior do que o torque de resistência, e eu controlo muito mais essa condição. De forma isométrica ou estática, é onde eu não tenho movimento articular aparente. Entretanto, no músculo tem movimentozinhos ali para a gente pensar em contração isométrica. E aí, nesse caso, o torque de resistência é igual ao torque de força. Então, no movimento simples qualquer que a gente esteja fazendo, por exemplo, fazer um agachamento, seja com sobrecarga ou não, se eu estou fazendo um movimento, eu tenho a descida, a fase excêntrica, e a subida como fase concêntrica. Eu posso ter contrações isométricas dentro de um movimento como esse. Mas, de uma forma geral, a gente para pensar, um agachamento, um exercício como esse qualquer, ele é constituído por fase excêntrica e fase concêntrica. E ele se inicia da fase excêntrica por convenção. Ou seja, eu começo alongando os músculos e depois eu encurto essas fibras musculares. O objetivo de hoje é só falar da fase excêntrica, da contração muscular excêntrica, então vou me ater a esse ponto. Então, como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente tira essa informação daí? Tá. A fase excêntrica ela pode ser aplicada de uma forma lenta, e a gente tem modelos típicos onde eu faço 2 segundos de fase concêntrica, eu não tenho contrações isométricas entre o final da concêntrica e o início da excêntrica, eu faço a excêntrica lenta, durando 4 segundos, e depois eu novamente retorno à fase concêntrica sem ter contrações isométricas entre a fase excêntrica e a fase concêntrica. Ou eu faço a fase excêntrica com maior resistência do que a fase concêntrica. Ponto. A gente sabe intuitivamente que a gente consegue suportar mais peso, fazer mais força, quando o músculo está sendo alongado, quando eu comparo quando ele está sendo encurtado. Mas como é que a gente faz esse tipo de coisa? Eu posso usar máquinas específicas, equipamentos específicos para fazer isso, e aí normalmente são caros, né? Ou eu faço a fase concêntrica com bilateral e a fase excêntrica unilateral, consequentemente eu vou ter muito mais sobrecarga durante a fase excêntrica do que na fase concêntrica. Ou então eu tenho acompanhamento personalizado. Na verdade, a ideia é pensar como vocês podem aplicar isso no cotidiano. Então, o acompanhamento personalizado, por exemplo, alguém vai fazer um agachamento, eu ajudo a pessoa a levantar e ela desce e faz a fase excêntrica sozinha. Então, esse é um dos mecanismos de a gente aplicar a fase excêntrica com maior resistência. Entretanto, assim, existe a pergunta, é possível realizar a fase concêntrica? Caso essa pergunta seja respondida de forma positiva, então a fase excêntrica ela é considerada uma fase excêntrica simulada. E a gente vai chamar isso de exercício excêntrico, e não mais de treinamento excêntrico. Repetindo, se a fase excêntrica, se a fase concêntrica ela é possível de ser feita com aquele peso, com aquela carga, com aquela resistência, a fase excêntrica ela é simulada, eu vou chamar ele de exercício.
Caso contrário, se eu não consiga fazer a fase concêntrica e só consiga fazer a fase excêntrica, a gente chama isso de fase excêntrica real e a gente chama isso de treinamento excêntrico, ok? Só para deixar claro a dissociação entre exercício e treinamento aqui. A gente pode fazer os dois, diga-se de passagem. Bom, a gente sabe, é nítido, é notório, e a literatura já vem mostrando com muita clareza ao longo dos anos, que, por exemplo, em 2013, o pesquisador chileno, que fez o doutorado dele na Austrália, mostrou que o exercício excêntrico, ou o treinamento excêntrico, ele é um treinamento que tem um gasto energético menor do que um treinamento convencional ou um treinamento concêntrico. Entretanto, a gente sabe, através de marcadores, né, como frequência cardíaca, lactato, escala de percepção de esforço ou oxigênio, consumo de oxigênio, que essa resposta é viável. Então, assim, o próprio treinamento excêntrico ele já acarreta um gasto energético menor. Entretanto, contrabalanceando isso, ele tem um gasto mecânico, um consumo mecânico, um estresse mecânico bem maior